Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias para Mateus 28, versículos 18 a 20. Leiamos então. Assim está escrito na palavra santa de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Amém. Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. Amados irmãos, nós temos aqui um texto de grande importância para a igreja, para os crentes, para o mundo. Afinal de contas, Cristo manda que a sua igreja vá até ao mundo. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é a questão da autoridade. Nós vivemos tempos em que as pessoas vão sem terem sido mandados. Aqui nós precisamos observar uma questão de autoridade e fazer uma relação com uma outra questão de autoridade que nós encontramos nas Escrituras. Pois a grande brecha para a falsa doutrina nos dias atuais se encontra exatamente na questão da autoridade. As pessoas não entendem o assunto autoridade. A autoridade aqui da qual eu estou falando é quem mandou, quem lhe deu autoridade para fazer. Você está fazendo isso em nome de quem? Por que você está batizando? Quem foi que lhe mandou a batizar? Você está batizando por conta própria, porque você quer? Porque a autoridade para cumprir a grande comissão, ela é dada exclusivamente à igreja de Cristo. A autoridade para fazer discípulos, para batizar, não é dada ao pastor, não é dada à liderança da igreja. É de suma importância que entendamos isso, porque nós vivemos um aspecto de que há um clero predominante, onde a autoridade é imputada às pessoas e não à igreja. Ou seja, aquela mesma mentalidade romana, ela foi capturada e aplicada aos protestantes, e com o passar do tempo, muitos batistas perderam a noção de autoridade e passaram a achar que a autoridade ela é depositada na mão do pastor. O pastor não é padre, é de suma importância que se diga isso. O pastor não é padre. Aquela ideia de poder emanada ao ser, dada ao ser, emanada do ser, ela vem lá de Roma. Então, um pastor batista não é um padre, e muito menos um pastor protestante. Um pastor batista não tem a mesma representação de um padre e não tem a mesma representação de um pastor protestante. Ou seja, um pastor batista é diferente de um padre e diferente de um pastor protestante. O pastor batista, ele é servo da igreja. Ele está a serviço da igreja. Ele não age sem a autoridade da igreja. Certo? Então vejamos bem. É importante que a gente entenda isso. E para tal, eu quero convidá-los a andarem um pouquinho na Bíblia de vocês até o Evangelho de João. Evangelho de João, numa expressão magnífica de João. Evangelho de João, e nós vamos olhar para
aquele que batizava, João o Batista, João o batizador. Versículo 32. João diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Veja o link de autoridade aparecendo aí. O link de autoridade. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vocês conseguem enxergar o link de autoridade no texto? Qual é o link de autoridade, Renan? Aquele que me mandou. Ou seja, João não saiu para o Jordão a batizar por vontade própria. João não estava em casa um belo dia, e aí João pensou da seguinte maneira: espera aí, esse negócio de sacerdote do turno está com os dias contados. Vai vir aí um imperador chamado Tito, e ele vai destruir o templo, e sem o templo os sacerdotes vão perder o sentido. Então eu sou herdeiro de meu pai, eu tenho um turno, eu tenho uma cadeira sacerdotal, eu tenho um turno, não é? Porque quem era o pai de João? Zacarias. Era sacerdote com turno. A gente vê isso claramente quando do nascimento de João. Então João pensou: bom, esse negócio, se eu adentrar no serviço sacerdotal, eu até vou conseguir estabilidade para o resto da minha vida, mas meus filhos não vão ter. Bom, então eu vou pensar diferente, eu vou iniciar uma coisa nova. Vou para o Jordão batizar. Aqui eu rompo com a minha casa sacerdotal e começo uma coisa nova. Não foi nada disso, João não pensou nada disso. João não teve uma ideia, Leno, não teve uma ideia própria. Eu vou batizar. A ideia de batismo não veio de João. Foi João que inventou Iago, isso não. Não tenho o que fazer, eu vou batizar no Jordão. Ou está muito quente aqui, eu vou ficar lá dentro do Jordão batizando pessoas. E proferindo uma mensagem rígida, dura, dizendo que Deus já colocou o machado na raiz dessa árvore, que ela vai cair, porque ela não dá fruto. A mensagem de João era uma mensagem fortíssima. E essa mensagem de João forte estava relacionada com a pessoa de Cristo que havia de vir. Mateus, capítulo 3. Mantenha a Bíblia aberta aí no Evangelho de João, a gente vai voltar para cá. É só para que vocês possam ter um conhecimento dessa pessoa fantástica que foi João. Mateus. Olha a mensagem de João. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Há alguma passagem que você viu um sacerdote fazendo esse tipo de mensagem? O serviço do sacerdote era outro. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: ódio que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos,
e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma mensagem dura. Raça de víboras, ou seja, cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Uma mensagem de condenação. Uma mensagem de julgamento. Cortada e lançada no fogo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que não se apagará. Uma mensagem que não ia atrair absolutamente. Uma mensagem dura, como deve ser a mensagem da palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus não é água com açúcar. A mensagem da palavra de Deus, ela é dura. Então João deixou uma situação cômoda, onde as pessoas iam trazer sacrifícios, ele ia apresentar esses sacrifícios ao Senhor, para ser um pregoeiro de uma mensagem dura, e avisar ao povo que o machado estava posto à raiz, e aquela árvore que não estava produzindo fruto, que árvore era aquela? Israel. Israel não estava produzindo frutos, e ela ia ser cortada. Ia ser cortada. Uma mensagem dura que não o fez, digamos assim, um pregador que agradava. Não é à toa que ele teve uma morte, foi executado. Por quê? Porque ele apresentou ao indivíduo o seu pecado. E então foi-lhe pedido por a mulher companheira do pecado a cabeça de João, e João foi morto dessa forma. Bom, eu estou mostrando um panorama por trás de João, para que a gente entenda que João não foi por acaso. A pessoa de João não está na história da Bíblia por acaso. João não se revoltou em casa, se revoltou com a herança que tinha de ser um sacerdote. Lembrando que o sacerdote levita era uma organização de casto, o que era do pai pertencia ao filho. O título sacerdotal era de João. Lembrando também que os sacerdotes eram classe dominante em Israel. Eles saíram de uma situação privilegiada para andar vestidos de pelos, comer gafanhoto e mel. E no deserto, e pregar uma mensagem de julgamento sobre Israel. Mas nesse verso 33 do Evangelho de João, capítulo 1, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água
Este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então veja bem, o que me mandou. Aqui essa expressão, mas o que me mandou a batizar com água, ele foi mandado, ele não foi por conta própria. É isso que eu quero que vocês entendam, que não existe batismo por conta própria, não existe igreja por conta própria, não existe obra de Deus por conta própria. Existe uma grande gama de chamados ministérios que eles são feitos por conta própria e eles não têm autoridade para fazer. Eu vou dar um exemplo. Isso não é novo, é algo já bem antigo, algo de mais de 20 anos atrás. Uma mulher, moradora dos Estados Unidos, uma americana, casada com um americano, os dois com residência fixa no solo americano, e aí ela veio para o Brasil ser missionária. E olha o cenário por trás do acontecimento. Ela recebeu de Deus rastas uma revelação que deveria ser missionária no Brasil. E ela veio, deixando nos Estados Unidos marido e filhos. Missionária por conta própria. Imagine vocês, Deus não fala por meio de revelação. Deus não fala por meio de revelação. Deus fala por meio da revelação escriturística, da palavra soprada dentro de sua boca, que está na Bíblia. Deus fala exclusivamente por meio da sua palavra. Bom, mas vamos fazer uma suposição aqui. Se Deus falasse por meio de revelação, e Ele diz na sua palavra que o homem é o cabeça da mulher, e eu vou pegar um exemplo de Neto. Se Deus tivesse uma revelação para trazer para Neto e a família dele, Deus não ia falar com Renan, Deus não ia falar com Ney, Deus ia falar com Neto. O Espírito Santo não ia dizer na Bíblia: a hierarquia é Beck, cabeça, Diana, filhos. Aí o Espírito Santo estabelece na Bíblia essa hierarquia. Aí o Espírito Santo tem uma ordem específica para a família de Beck. Aí chega para Daniel, o mais novo, diz: Daniel, é assim, 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 fala com teu pai ou com tua mãe. Deus jamais faria isso. Deus jamais ia falar com o Ney, é para tu ir para o Brasil. Ele ia falar com o Neto. Ele iria falar com o Neto. E depois que falasse com o Neto, queria cobrar de Neto essa ação. Bom, aí aquela mulher veio para o Brasil com a autoridade de quem? Com a autoridade daquele Espírito que se revelou a ela. Mas aquele Espírito não é o Espírito de Cristo. Aquele Espírito não é o Espírito de Cristo. Então nós temos inúmeros casos de chamados ministérios que iniciaram-se dessa maneira. O mais famoso é do movimento iniciado por Gunnar Wien e Daniel Berg, que na época era chamada de Missão de Fé. Eles tiveram lá nos Estados Unidos uma revelação que deveriam vir para o Brasil, e vieram. Mas por se envolverem com revelação, eles foram primeiramente lá nos Estados Unidos disciplinados, eliminados da chamada Igreja Batista que eles faziam parte. Chegando aqui no Brasil, eles ingressaram na Igreja Batista do Pará, foram recebidos ali pelo pastor, que os colocou na igreja, a morar no prédio da igreja, no porão da igreja, e de lá eles começaram um movimento de rebelião contra a doutrina daquela igreja, e posteriormente eles foram excluídos daquela igreja, juntamente com mais 11 pessoas, e fundaram a Missão de Fé, e com o passar do tempo tornou-se no que é chamado hoje Assembleia de Deus. Com a autoridade de quem?
Quando é que alguém que foi cortado tem autoridade? Eu vou dar um exemplo bem simples. Até o dia 30 de janeiro, eu tinha autoridade para assinar um certificado de conclusão do ensino médio ali do Trajano Nova. Aí eu fui exonerado, saiu no Diário Oficial a minha exoneração no dia 31 de janeiro. A partir daquela data, eu posso assinar mais um documento daquela escola, daquela instituição? Eu tenho autoridade para isso? Ah, mas eu tenho experiência, eu sei onde assinar, vale alguma coisa? Não tenho mais autoridade para fazer aquilo. Ou seja, quando saiu no Diário Oficial o desmembramento do cargo, eu perdi a autoridade para assinar qualquer documento daquela instituição. Estão entendendo? Então, na hora que o camarada é desmembrado da Igreja de Cristo, ele perde a autoridade. Na hora que ele é desmembrado, ele perde a autoridade. Completamente. Não tem mais autoridade. A autoridade, ela é pertencente à igreja. Quando Cristo fala em Mateus 28, ele está falando da sua igreja, exclusivamente a sua igreja. E aí entender, é necessário que se entenda o que é igreja. Porque existe aí uma ideia de uma igreja universal invisível, que todos os salvos fazem parte desta igreja. Essa semana eu descobri mais uma. Há uns chamados dispensacionalistas do meio de Atos. Dispensacionalistas de meio mi-Atos, ou seja, da metade de Atos. E esses dispensacionalistas da metade de Atos, eles começam fazendo uma crítica à ideia de que a igreja começou em Atos capítulo 2. Bom, maravilha, né? A igreja não começou em Atos capítulo 2. Então, quando você começa lendo um texto de alguém desse movimento, poxa vida, eles estão certos nisso. A igreja não começou em Atos capítulo 2. Bom, mas aí o próximo passo é a tragédia. No próximo passo eles dizem que a igreja começou em Atos com a conversão de Paulo. E o absurdo dos absurdos é quando eles dizem o seguinte, que Deus criou a igreja em Paulo para poder salvar Paulo. Porque senão Deus não poderia salvar Paulo, porque Deus não estava a partir dali tratando mais com Israel. Aí eles dizem que todos os outros crentes, até Paulo, era Israel. Bom, aí eles esquecem de ler o que Paulo diz, né? Porque Paulo diz que perseguiu a igreja de Cristo. Ou seja, como é que Paulo perseguiu a igreja de Cristo e não havia igreja? Ou seja, é mais um que sai sem autoridade, criando uma coisa que contradiz. Mas por que as pessoas criam tantos movimentos? E por que as pessoas não querem respeitar a doutrina da autoridade? Porque se respeitar a doutrina da autoridade, tem que começar, a igreja começa por igreja. A igreja começou com Cristo, ele estabeleceu uma igreja, e ele entregou a autoridade à igreja. Igreja começa com igreja. Quando Deus criou todas as coisas, ele deu uma lei, não foi? Na criação, qual é a lei que tem na criação? Cada um conforme a sua espécie. Certo? Deus criou todas as coisas, e a determinação de Deus é que cada um produzisse conforme a sua espécie. Ou seja, homem vai produzir homem, não é? O relacionamento do gênero humano, um homem e uma mulher, produz um ser humano. Um relacionamento entre um bovino, um touro e uma vaca vai produzir um bovino. É assim, não tem, certo? Você vai plantar feijão e você vai colher feijão. Você vai produzir plantar feijão, você não vai colher milho. Você vai plantar melancia e você não vai produzir, você não vai
colher girimum, couve ou sei lá o quê. Certo? Cada um conforme a sua espécie. Então, homem produz homem, não igreja. Certo? Cavalo produz cavalo, não burro. Então, a igreja não nasce com homens, a igreja nasce em uma outra igreja. Bom, por não querer respeitar a questão da autoridade, do mandado, as pessoas estão, cada um indo por conta própria, indo do jeito que querem ir. A palavra de Deus trata do assunto desmembramento de pessoas em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 está dentro desse contexto de autoridade. Versículo 17 diz, vamos pegar um pouquinho mais atrás para a gente ter uma noção melhor. Versículo 15, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, dizei-o à igreja. Se não escutar a igreja, considere-o como gentil e publicano. Versículo 18, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Autoridade. Esse versículo 18 reveste a igreja de autoridade, de agregar membros e de cortar membros. Quando o membro é cortado na terra, ele é reconhecido no céu. Ou seja, o que a igreja faz, o céu reconhece. No que diz respeito a esse assunto aqui, a igreja não pode tirar a salvação. Certo? A igreja não pode tirar a salvação. Por que a igreja não tira a salvação? Porque a igreja não é empoderada para tirar a salvação. A igreja não tem autoridade para tirar a salvação. Porque salvação ninguém pode tirar. Salvação ninguém perde. Salvação é eterna. Mas a igreja, quando a igreja recebe o membro, o que o membro tem que confessar? Salvação. Cristo, salvação. O membro, a pessoa para ser membrada da igreja por meio do batismo, ela tem que confessar o quê? Que é uma pessoa salva por Jesus Cristo. Se ela não confessar que é uma pessoa salva por Jesus Cristo, a igreja não pode batizá-la. Por que a igreja não pode batizá-la? Porque a igreja não pode salvá-la. Aí se a igreja batiza, ela vai, eu já sou membro da igreja. Poxa vida. A igreja não pode batizar perdidos, porque a igreja não tem poder para salvar perdidos. Só quem pode salvar perdidos é Jesus Cristo. Um dos primeiros frutos de salvação, eu sou salvo. Eu quero participar da igreja, eu quero ser membro da igreja. O que eu tenho que fazer? Batizar. Pedir o batismo. Esse é um dos primeiros frutos de salvação. Normalmente, toda pessoa que é salva quer fazer parte da igreja de Cristo. E o meio de fazer parte da igreja de Cristo é por meio do batismo. Mas esse não é o assunto. Estou mostrando só a questão do entendimento da autoridade. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Na hora em que a igreja batiza, ela está ligando aquela pessoa à igreja. O céu reconhece. Na hora em que a pessoa, por uma razão qualquer, segue um caminho diferente das determinações escriturísticas, a igreja se reúne e a igreja, por aquela pessoa não escutar a igreja, ela é cortada. Considere como gentil e publicano. Considerado como gentil e publicano pela igreja. É considerado como gentil e publicano?
nos céus. É isso que a palavra de Deus está ensinando. E em verdade eu digo que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. A igreja ligou pelo batismo, amém? Amém. Está reconhecido como membro da igreja no céu. A igreja desligou, a igreja reconhece como gentil e publicano. No céu é reconhecido como gentil e publicano. Aí a pergunta: gentil e publicano tem autoridade para começar a igreja? Não. Gentil e publicano não tem autoridade para batizar, não tem autoridade para pregar, não tem autoridade. Sem autoridade, atos feitos sem autoridade têm validade? Peguei uma folha, fiz um certificado, ou melhor, vamos pensar diferente. Alguém vai lá na escola, aí o diretor não está, a diretora não está. Isso é um exemplo fictício, fique bem claro. Só para provar a questão do corte. O corte significa perda de autoridade. Aí chega lá em casa e diz: Anísio, ó, pedi para tu vir aqui. Está lá no certificado. Faustino Anísio Gomes certifica que fulano de tal concluiu o ensino médio no ano de 2017. Solidade. Amanhã é que dia? 16 de julho de 2018. Faustino Anísio Gomes Costa, Carimbe, assim. Tem validade? Tem validade? Não. Ah, mas você não era diretor em 2017? Era, mas o documento está sendo feito em 2018. Estou entendendo? Não tem autoridade para tal. Se eu fizer isso, eu sou um criminoso. Qual o crime, Beck? Falsidade teológica. Eu estou falando de simples coisas terrenas, né? Porque a pessoa que por acaso quisesse isso, talvez até eu fosse ajudar. Não, você está me ajudando. Eu estou ajudando? Estou cometendo crime de falsidade ideológica. Vocês estão entendendo? Então, na hora que é cortado, se é cortado, aí eu pergunto a você: quem é maior? É a lei do homem aqui na terra ou a palavra de Deus? Quem é uma autoridade maior? É o homem ou Deus? Certo? Deus. Daí aquele exemplo que o pastor Miguel gosta tanto de dar em relação à habilitação, né? Você sabe dirigir, mas você não é habilitado, você não tem autoridade para dirigir. Enquanto as pessoas não entendem a autoridade, vai estar surgindo aí uma confusão e outra confusão e outra confusão e várias confusões. Sim, porque tem que colocar a autoridade da igreja local. Quem tem autoridade para dar a carteira de habilitação é o Detran. Ou seja, se o Departamento Municipal de Trânsito e Soldado der uma carteira, não tem validade? Não tem validade. Está entendendo? Quem tem autoridade para dar a carteira da OAB é a Universidade Federal, a Universidade Estadual ou outra universidade? A OAB. Uma carteira de OAB que não é dada pela OAB não tem validade. Certo? Não tem validade. É uma questão de entender a autoridade. Quando a igreja liga pelo batismo, recebeu a autoridade. Quando a igreja desliga, perdeu a autoridade. Do jeito que a autoridade é reconhecida na terra, pelo céu, ela também a retirada da mesma é reconhecida no céu. Deixa eu dar um exemplo. O camarada é ótimo motorista, mas ele cometeu algumas falhas. E aí ele ultrapassou os 21 pontos. Aí ele perdeu a carteira dele. Certo? Mas aí ele ainda está andando com ela e ainda está dirigindo. Quando ele passa por uma blitz da Polícia Federal, o pessoal pede a carteira dele. Ele entrega a carteira. O que é que o policial federal vai fazer com a carteira dele? Ele passou de 21 pontos. O que é que a polícia vai fazer com a carteira dele? Vai recolher
Por quê? Porque ele perdeu a autoridade para dirigir. Certo? Então, o crente que é cortado da igreja, que é considerado gentil e publicano, ele perde a autoridade para pregar, para batizar, porque ele não é mais membro da igreja de Cristo, ok? Bom, mas eu estava dando um exemplo sobre instituições que não têm autoridade para dar um documento e emitem, é um documento sem validade. Por exemplo, convenção, comunhão, associação. Eu cito muito essas três porque são os nomes das organizações batistas que nós temos no Brasil. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Brasileira Independente, Comunhão Batista Bíblica, Associação de Igrejas Batistas Regulares. Essas instituições têm autoridade? Não têm autoridade. Aí eu quero dar um exemplo aos irmãos que aconteceu recentemente, né? Eu fiz uma amizade com um pastor e vínhamos conversando muito bem de doutrina e eu estava, poxa vida, esse camarada é um batista. Mas cerca de uns 15 dias atrás, ele fez uma postagem na internet criticando um camarada da convenção. Pô, criticando o presidente da convenção, muito bom. Bom, aí veio o estalo. Pergunta sobre batismo da convenção. Aí eu fui e perguntei: irmão, na vossa igreja, vocês aceitam o batismo operado por uma igreja ligada à convenção? Fiz a pergunta e esperei a resposta. A resposta veio. E a resposta veio em forma de pergunta. A pergunta foi se o batismo da igreja em Coríntios era válido. Bom, eu respondi sim. Você aceita o batismo da igreja em Coríntios? Sim. A igreja de Coríntios tinha erro? Tinha. Mas não eram erros doutrinários. Havia erros? Havia. Mas ela não era uma igreja ligada a convenção nenhuma. Quem plantou aquela igreja? Provavelmente a igreja batista em Antioquia, né? E enviou Paulo como missionário para aquela região, para Caio. Ok? Bom, foi a minha resposta. Bom, aí veio a réplica, né? E aí a réplica já foi um xingamento, foi uma ofensa. Bom, aí eu fui responder da seguinte maneira: nós não aceitamos, ou melhor, nós não damos chocolates com veneno a nossos filhos. Bom, mas uma igreja não pode julgar o batismo de outro. Bom, nós não podemos julgar o batismo de ninguém lá na igreja deles, mas se o membro de lá quer ser membro aqui, obviamente que a gente tem que julgar se esse batismo é certo ou não. Então nós não recebemos batismo de convenção, de associação ou de comunhão. Amém? Não aceitamos batismo de igrejas ligadas a organizações. Aí eu expliquei ao camarada, fiz essa adendo e expliquei que quando uma igreja ela se associa, ela traiu a cabeça. Lembra da exortação inicial, quando lemos o texto falando sobre Cristo cabeça a ser respeitado? Então, quando uma igreja ela caminha em direção a uma organização não eclesiástica, não igreja local, ela associou-se com apóstatas. E quem é associado com apóstata não é batista. Quando uma igreja liga-se a uma organização, ela deixa de ser batista. Aí eu disse isso ao camarada. Aí o camarada disse: Isso é imundícia. É erro. Erro por defender o que está na Bíblia, por dizer o que está na Bíblia, para falar sobre a pureza da igreja. Ou seja,
Aí, estudando um pouquinho mais, o camarada deixou a convenção, mas não passou pela devida estruturação batista. Ele deixou de ser uma igreja batista da convenção e botou o nome Batista Independente. Mas a placa não muda o que está dentro. Muda? Não. A placa identifica o que está dentro, não é assim? A placa não tem o poder de mudar o que está dentro. Então ele mudou a placa, mas continuou Batista da convenção. Ele não está associado à convenção, mas ele continuou Batista da convenção. O que deveria ter sido feito ali? Era para ele ter procurado uma igreja batista independente, ter sido batizado por ela, certo? Depois de batizado por ela, receber a autoridade da mesma para batizar os membros daquela igreja, e depois aquela igreja a qual ele estava membrado, vinha ali organizar uma igreja batista independente. Bom, aí nessa parte da conversa, eu disse, eu não tenho tempo para perder com um irmão. Apenas aconselho, procure uma igreja batista independente no seu estado, no seu país, membre-se a ela, batize os membros da sua igreja, ela seja batizado por ela, depois batize os membros da sua igreja, aí o senhor pode ser um batista independente. Enquanto isso, é só um batista da convenção. Ou seja, mudar o nome da igreja não transforma ela numa igreja batista independente. Para ser batista independente, ela tem que nascer batista independente. Amém? Ah, eu sou da convenção batista brasileira, está tudo errado, achei a doutrina de vocês bonita, eu quero essa doutrina para mim, eu vou assimilar essa doutrina, eu vou botar aqui Igreja Batista Bíblica Fundamentalista. O nome Igreja Batista Bíblica Fundamentalista não faz uma Igreja Batista Bíblica Fundamentalista. O que faz uma Igreja Batista Bíblica Fundamentalista é a doutrina. E uma das bases doutrinárias de uma Igreja Batista Bíblica Fundamentalista é a autoridade. A autoridade. Ou tem autoridade ou não é batista. Ou tem autoridade ou não é batista. É importantíssimo entendermos isso. Se não as escutar, dizei à igreja. E se também não escutar a igreja, considere como gentio e publicano. Gentio e publicano não é batista, viu? Gentio e publicano não é batista. Batista é batista. Então, quando a palavra de Deus fala, devemos respeitar. Então, Cristo diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Quem mandou João? Quem mandou João batizar? Deus. Quem mandou a igreja batizar? Cristo. O Pai é Deus, mandou João batizar. João foi sob a autoridade do Pai. Cristo é Deus, Cristo mandou a igreja batizar. Estamos indo na autoridade de Cristo. De Deus também, de Cristo que é Deus. Então, meus amados irmãos, nós não podemos fugir dessa verdade e nós precisamos estudar mais sobre isso. É um assunto muito amplo e nós podemos olhar esse assunto passando a autoridade de Deus em todos os campos das Sagradas Escrituras e chegarmos até João e depois chegarmos até a igreja. Mas se você observar um pouco, quem tem autoridade para oferecer um sacrifício no Velho Testamento? O sacerdote, não é? Mas quem tinha autoridade para carregar a Arca da Aliança? Apenas os levitas. Você sabe o que aconteceu com aquele homem fiel que foi segurar a arca para que a mesma não caísse? O que aconteceu com ele? Morreu. Entendeu? Depois a gente vai vir lá de trás, lá do Velho Testamento, passando por todos esses fatos, para que entendamos essa questão de autoridade. Para quê? Para que essa igreja não venha se perder no futuro, renegando a autoridade. Não é arrogância, não é prepotência, mas somente a igreja batista local visível tem autoridade para batizar. Por que eu insisto, batista local visível? Porque tem batista que tem doutrina universal. O que é doutrina universal? Não estou falando da doutrina da salvação universal, que é um outro erro, que a gente tem que tratar disso também. Mas
Eu estou falando que tem igrejas que se chamam batista na placa, mas que da porta para dentro é uma igreja protestante. Qual é a doutrina distintiva que vai separar batista de protestante? Batista crê que Cristo estabeleceu uma igreja batista em função, ou seja, que ele deu autoridade para batizar a sua igreja, que essa igreja ela é local e visível em operação, ou seja, que cada igreja de Cristo é uma igreja local. A igreja protestante ela vai dizer que Cristo criou, ou melhor, que o Espírito Santo criou em Atos capítulo 2 uma igreja universal e invisível que é composta por todos os salvos desde Atos 2 até o dia do arrebatamento. E essa igreja é composta de todos os crentes que estão vivos, que estão mortos e tal. É uma igreja mística. Uma igreja mística é contrária à doutrina da igreja local e visível. Então, essa igreja mística não tem autoridade para batizar absolutamente ninguém. Então, quando a gente fala de batista, a gente tem que entender batista local e visível. Batista local e visível. Provavelmente o erro daquele camarada que não tinha o devido batismo batista independente e que recebe o batismo da convenção, seja exatamente esse, que ele acredite numa tal uma igreja universal e invisível, certo? Então, igreja batista é local e visível. Igreja protestante, ela é universal e invisível. O nome batista não transforma uma igreja universal e invisível em uma igreja batista. Por isso que nós não somos uma denominação, nós somos uma igreja. Então, cada igreja batista é uma igreja local. Não existe uma ligação. As nossas ligações com outras igrejas batistas locais é o distintivo doutrinário. Teve a doutrina, estamos juntos. Não teve a doutrina, estamos separados. É de extremada importância estudarmos e falarmos mais vezes aqui na igreja sobre esse assunto para a honra e glória de Deus. Amém? Amém.